Boa noite, amiga, irmã, você aí de casa. Hoje nós vamos falar da continuidade no livro Uma Mulher Virtuosa em Construção. Hoje nós vamos ler o capítulo 3. Meu nome é Emanuela, essa é a Priscila. Amém. Nós somos da igreja em Ribeirão das Neves. Amém. O título da mensagem que nós vamos ler hoje é A Mulher Virtuosa Não é Preguiçosa. Provérbios 31:13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. A mulher virtuosa, ela é guerreira e não suporta a preguiça. Amém. Pelo contrário, ela tem disposição para lutar pelos seus sonhos e todas as tarefas que realiza as faz de bom grado, sem murmurações e lamento. Amém. Por este motivo, nada lhe falta. Provérbios 13:4 diz: O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. A preguiça tem afetado muito as mulheres cristãs e tem feito com que deixem de gozar das bênçãos do Senhor. Uma vida relaxada, sem nenhuma organização, com certeza trará como resultado uma vida cristã sem sabor. Se você é desorganizada em vários âmbitos da vida, fica muito difícil concluir alguma atividade e levar os projetos adiante. Isso se refere também à vida espiritual. Amém. Então, nós estávamos até tendo comunhão outro dia, eu e a Emanuela, falando em relação a isso, que hoje nós precisamos ser pessoas que nos organizam, nos organizam em casa, nos organizam no nosso trabalho e principalmente na vida espiritual. Hoje nós não podemos ser ser mulheres, irmãs, donas de casas, pessoas que têm a preguiça. Nós precisamos de ser pessoas dispostas, E isso nós vemos aqui no livro, que uma vida relaxada, sem nenhuma organização, com certeza trará uma vida cristã sem sabor. Então, tudo depende hoje da nossa disposição. Amém. Manuela? Isso mesmo. A desorganização é uma distração que tira o foco e também a energia necessária para alcançar os objetivos. O resultado disso é pouca produtividade, pois tudo passa a ser urgente. Amém. Ocorre um desgaste de energia desnecessária e a perda de tempo. É muito importante se organizar para não deixar de fazer as coisas que são importantes. Amém. Coloque suas prioridades em ordem. Faça uma lista de tarefas pendentes, dividindo-as em importantes e urgentes. Sim. Estabeleça a prioridade de cada uma delas e determine uma data de conclusão. Amém. E não se esqueça, nunca deixe uma atividade pela metade. Então, a gente vê que uma das virtudes da mulher virtuosa é a organização. Sim. E também deixar a preguiça de lado. Então, desde o amanhecer, quando a gente acorda, a gente já precisa de traçar planos, estratégias, para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente precisa. Então, se você é dona de casa, você precisa se organizar, seja mentalmente, às vezes as tarefas são muitas, faça uma listinha das coisas que você precisa de fazer. E não comece a fazer e largar pela metade. Sim. Isso não é uma característica de uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela começa e vai até o fim. Ela é determinada, ela não é preguiçosa. Sim. Eu vejo na minha experiência, eu sou uma profissional, sou mãe, sou esposa. Então, nós mulheres, nós temos muitas coisas para fazer durante o dia. Sim. E o dia tem 24 horas. Às vezes, para uma mulher, ela consegue fazer tudo o que ela precisa durante o dia. Às vezes, o meu dia não foi nada produtivo. Mas por quê? Sendo que o dia tem 24 horas para todo mundo? Por falta de organização, Sim. Pri? Estava até compartilhando com a Pri. Na minha experiência, como eu trabalho fora o dia todo e eu fico mais de 10 horas fora de casa, eu tracei uma estratégia para mim. Mas cada um tem a sua estratégia. Sim.
Porque não significa que eu fiz desse jeito, o meu é certo, do outro não, né? Mas a minha experiência, o que eu faço? Como eu trabalho o dia todo fora, eu preciso de me organizar. Então, eu acordo 2 horas mais cedo, antes de sair do trabalho, faço o almoço, deixo a louça limpinha já, porque aí meu filho e meu esposo já vai ter o almoço. Quando eu chegar do trabalho, não vai ter tarefa para fazer. E eu posso dispensar aquele tempo com meu filho e com meu esposo. Todo mundo fala assim, Manu, mas para que acorda cedo para fazer comida? Por que você não faz a janta? Eu falo, porque eu quero dispensar um tempo de qualidade com meu filho. Porque eu já fico fora o tempo todo. Se eu chegar à noite e fazer a janta, eu vou ficar cansada, ele vai dormir, eu não vou ter tempo com ele. Então, a gente precisa ter essas estratégias. E eu vou falar na minha experiência mais uma vez. Quando eu acabo de fazer o almoço e deixo a pia limpinha e saio para trabalhar, eu saio com um sentimento de tarefa cumprida. Isso é bom para nós, mulheres. Isso dá para a gente um sentimento de realização, de conseguir cumprir o que você organizou. Isso é bom até para o emocional da gente. Sim. Então, principalmente agora, na pandemia, a gente está ficando muito em casa, não vamos sair da rotina, né, Pri? Tenta acordar no horário que você já acordava habitualmente. Se você planejou de fazer aquilo no dia, se organize. Sim. Isso é bom para você, isso é uma característica de uma mulher virtuosa e você vai conseguir alcançar os seus objetivos dessa forma. Agora a Pri vai ler uma parte que continua, né, Pri? Falando Sim. sobre isso, de alcançar os objetivos. É comum, muitas vezes, ficarmos admiradas quando vemos pessoas que estão se destacando na vida e pensamos, que pessoa de sorte! Sentimos-nos desprivilegiadas ou até menos amadas por Deus. Então, a gente falando, né, essa semana, compartilhando, a gente teve, né, foi tocando nas experiências, e esse parágrafo de baixo, ele é complemento do de cima. Hoje nós precisamos ser pessoas, eu achei muito interessante essa questão de fazer uma lista, porque, né, nesse período de pandemia nós tivemos que o quê? Nos reinventar, né? Nos reinventar. Por exemplo, eu sempre saí para trabalhar e eu comecei a fazer as minhas tarefas em casa. Então, assim, no começo, creio que não só eu, mas muitas mulheres, muitas donas de casa, ficaram também meio que perdidas. Então, cada uma de nós, creio eu, que dentro da experiência teve que se reinventar. Então, essa listinha me ajudou muito. Eu tinha um período para acordar, um horário para acordar, eu já não estava acordando naquele horário, porque eu falava, já que eu estou trabalhando em casa, eu posso acordar um pouquinho mais tarde. Então, assim, depois que eu fiz essa lista, eu consegui, é aquilo que você falou, o nosso emocional fica melhor, nós conseguimos nos organizar, traçar metas, né? Porque nós precisamos de foco, traçar as nossas metas, porque senão nós ficamos perdidas. Nós ficamos em casa, temos um tanto de coisa para fazer, mas não conseguimos fazer pelo simples fato de, às vezes, aí volta lá no início, da preguiça, né? Muitas vezes nós somos tomados por essa preguiça. E aí esse parágrafo aqui falou que muitas vezes nós olhamos para outra mulher, olhamos para outra pessoa e achamos que nós não somos privilegiados pela pessoa estar conseguindo, né, às vezes alguma coisa física, que dessa, né, um bem ou uma postura melhor no trabalho, né, uma posição melhor no trabalho, mas isso aqui fala a questão de disposição. Nós precisamos de ter disposição, né? Aqui embaixo vai falar, no parágrafo abaixo, a questão de nós sermos as melhores em tudo que nós formos fazer. Então, isso começa dentro da nossa casa, né? Começa ali ao levantar, já me organizar, não levantar e ficar de qualquer maneira, né? Porque eu vou trabalhar em casa, que eu estou trabalhando em casa, né? E creio que muitas pessoas estão fazendo isso, muitas mulheres estão fazendo isso, que nós temos que estar de qualquer jeito. Verdade. Né? Nós precisamos de levantar, fazer a nossa higiene pessoal, né? Se tiver algo de casa para fazer. Isso é dentro do horário de cada um vai ter a sua experiência, mas nós precisamos de trazer isso para a gente e procurar ser as melhores. Se eu estou trabalhando na minha casa, eu preciso de fazer aquilo ali da melhor maneira. E isso vai o quê? Crescendo um sentimento dentro da gente, um sentimento bom, um sentimento de querer ser pessoas melhores, de querer ser uma mulher melhor e passar isso para outras mulheres também. É verdade. O nosso tempo é valioso demais para ficarmos deitadas numa cama ou fazendo coisas supérfluas. Se queremos algo na vida pessoal, profissional e familiar, precisamos ir atrás, buscar, ter disposição, Amém. Pois na vida nada cai do céu.
é preciso ter disposição para ajudar nos afazeres de casa e organizar as coisas. Por isso, comece um tempo para arrumar o seu armário, os seus sapatos. Organize seus livros, revistas e objetos pessoais. Faça sempre o melhor para si e para os outros. Amém. Seja proativa no seu trabalho. Não fique esperando que as pessoas venham fazer o que você pode fazer. Então, a gente vê aqui que a gente precisa ser organizada nas mínimas coisas, Sim. né? Então, assim, a minha gaveta do meu guarda-roupa precisa ser organizada. Você já viu que quando sua gaveta está toda bagunçada, aí te dá aquela preguicinha de procurar aquela roupa. Aí você começa a bagunçar mais ainda procurando a roupa e não acha, e fica nervosa e perde tempo. Se tivesse organizada, você não ia ter esse desgaste emocional, esse desgaste do tempo. O tempo é valioso, Sim. né? O nosso tempo é valioso. Então, gaste um tempinho, que eu falo que não é gastar, é um investimento. Invista o seu tempo, organize seu armário, organize seu guarda-roupa, o seu armário da cozinha. Às vezes você vai procurar uma tampa da panela e não acha. Sim. Então, assim, essas coisas otimizam o nosso tempo. A minha gerente, no meu trabalho, sempre fala: Manu, deixe sua mesa organizada, porque quando você precisar de um papel, você sabe aonde está. Então, isso precisa ser em todos os âmbitos da nossa vida. A organização, ela otimiza o nosso tempo e faz o nosso tempo ficar mais produtivo. Amém. É muito forte porque nos pega muito nessa questão, por exemplo, de dentro de casa. Eu falo com meu marido direto que nosso serviço de casa nunca acaba. Verdade. Mas, assim, na verdade, quanto mais organizada nós formos dentro de casa, aquela tarefa diária, a gente vê que ela se torna mais fácil. Isso. E aqui citou pontos, tipo, arrumar um armário, né? Arrumar sapatos. A gente estava até falando mesmo a questão de até aquelas vasilhinhas de plástico, que muitas vezes a gente abre o armário. Acho que é o problema de toda dona de casa, né, que cuida, a gente começar por aquilo ali, pega todas as vasilhinhas que não tem tampa, coloque a tampa. Se não tiver tampa, eu tivesse experiência, eu tirei tudo. Porque o que vale a vasilhinha sem a tampa? Tirei tudo e eu senti depois disso, o armário deu mais espaço, uma experiência minha, para colocar outras coisas, e eu me senti mais leve. Então, nós vemos que, para nós mulheres, nós temos essas tarefas que têm que ser executadas por nós mesmos. Então, assim, nós precisamos, eu vejo que é nas pequenas coisas, são coisas pequenas, às vezes a gente fica achando que é uma coisa muito grande, né? A organização, ela vai começar das pequenas coisas. E aí eu vou ler o outro parágrafo aqui que vai complementar esse. O livro de Provérbios nos alerta em muitas passagens para não sermos preguiçosos. Você não precisa ficar esperando aparecer alguma motivação para fazer algo. Nessa hora, é preciso ter disciplina. Amém. Qual a diferença entre motivação e disciplina? Motivação é esperar ter vontade para fazer as coisas. Muitas vezes, essa vontade não aparece. Por isso, deixamos de fazê-las. Disciplina é fazer as coisas mesmo sem vontade, em prol de alcançar algum objetivo. Agora, você deve estar se perguntando: como cultivar a disciplina? Comece mudando os hábitos. Se os seus hábitos a fazem ficar sentada, aguardando sempre numa posição passiva, você precisa pensar e agir. Amém. Não se deixe ser dominada pela preguiça. Para alcançar algo na vida, é preciso esforço e disciplina. Logo, também é necessário esforço e disciplina para buscar a Deus e ter um relacionamento verdadeiro com Ele. É muito importante desenvolver hábitos saudáveis para ter um viver com Deus, uma vida de oração e um contato diário com a palavra. Para isso, é necessário ter disciplina. Sim. Não espere a vontade vir para fazer essas coisas. Nós falaremos mais sobre isso para frente. Então, aqui a gente vê que uma coisa vai puxando a outra, né? A questão, né, falou qual que é a diferença entre motivação e disciplina. Motivação é esperar ter vontade. Quantas coisas nós precisamos de fazer no nosso dia a dia,
né, cumprir as tarefas e a vontade não vem. Verdade. E nesse período, né, que nós estamos em casa, somos nós que precisamos fazer o nosso tempo, né, igual o dia tem 24 horas. Quantas vezes, né, eu faço tantas coisas supérfluas e o que eu tenho que fazer mesmo eu não faço. Eu fico esperando aquilo ali, eu vou esperar ter vontade para fazer. E a gente viu aqui que muitas vezes a vontade não vai aparecer. Então, eu preciso de fazer para mim porque na minha experiência eu toco que quanto mais eu faço, mais motivada eu fico. Sim. Então, eu vejo que essa disposição precisa vir de mim. Então, aí para frente falou a questão, né, de nós tocarmos em Deus, de nós termos esse tempo também com Deus. Então, lá em casa, eu comecei a fazer diferente. Geralmente, quando eu acordava, eu já ia direto no celular, pegava o celular e começava a olhar o celular e eu via que aquilo ali eu ia perdendo muito tempo com o meu celular. Então, eu comecei a orar. Eu já acordo agradecendo a Deus pelo dia, pela aquela oportunidade de eu poder estar fazendo diferente ali naquele dia, todas as coisas, a começar ali de agradecer, porque muitas vezes eu já pegava no celular e eu já começava a ficar agitada, nervosa, às vezes com alguma mensagem, com alguma situação que tinha. Então, eu comecei a orar e a agradecer a Deus. E eu vi que a melhor forma de eu fazer isso foi na parte da manhã, assim que eu levantasse. E o meu dia começou a ser diferente depois que eu comecei a agir dessa forma. Amém. Porque ali eu percebi que o Senhor ele ia tirando toda a ansiedade já, tudo que estava pesado, ele já ia tirando. E aí eu orava, a gente tem o alimento diário, ou a Bíblia, eu começava a ler algum versículo, a orar aquele versículo ali, e eu via que a paz vinha. Então, é um encorajamento para vocês, mulheres. Cada um, né, não é que seja uma lei, ser de manhã, ou ser à tarde, ou ser à noite, mas nós precisamos de ser mulheres que têm esse tempo, que tiram esse tempo para Deus. Amém. Nós precisamos nos organizar, sim, em todos os âmbitos, mas a questão espiritual, né, ela precisa estar em dia também. Porque a partir do momento que eu tive essa experiência e eu comecei a fazer isso, o Senhor ele foi me dando sabedoria. Às vezes, aquela mensagem que eu já ficava nervosa, Manu, a mensagem, às vezes, que eu pegava, que eu já ficava nervosa, aquilo ali, o Senhor ele já me dava sabedoria para ver como agir naquilo ali. Amém. Então, nós precisamos ser mulheres diferentes. Amém. Mulheres, né, que pode sim, que brilha. Né, mulheres virtuosas, né? Essas mulheres virtuosas não é uma mulher que vive de qualquer maneira. Sim. É uma mulher que ela se prepara, né, para o seu dia, né, organiza suas coisas e principalmente a vida com Deus, que é muito importante. Né, voltando ainda um pouquinho nessa questão, né, de pandemia que nós estamos vivendo, nós precisamos não de ficar, quando que isso vai acabar, não ficar preocupado, porque nós temos um Deus que ele tem, graças ao Senhor, cuidado de nós. Amém. Né, cuidado das nossas coisas, cuidado da minha casa, cuidado da minha vida profissional, Amém. Cuidado das pessoas que estão à volta. Então, assim, eu vejo que a melhor forma hoje é oração, né, nós estarmos ali dispondo um tempo para orar, uma pelas outras, né? Às vezes eu trabalho com muitas pessoas e ali eu vejo pessoas agitadas. A melhor forma de ajudar hoje é através da oração, né? Porque quando eu estou orando pelo outro, eu estou fazendo algo que é oculto, mas que aquele que tudo pode está ali cuidando. Então, graças ao Senhor, né? É uma mensagem assim muito encorajadora, né? A leitura desse livro, a gente vê que é um capítulo curtinho, mas é algo assim bem encorajador para que possamos, né, ser essas mulheres fortes, né, ser essas mulheres guerreiras no dia a dia. Amém. Mesmo que não exista a motivação para fazer algo, a disciplina é o que levará você a realizá-lo. Não Sim. seja negligente e relaxada. Comece separando um tempo para ler e desfrutar da palavra de Deus. Amém. E também um tempo para oração. Reserve um tempo diariamente para estar com Deus e ler a sua palavra. Faça disso a sua prioridade. Sim. A palavra é o nosso alimento. Na vida espiritual, não seja preguiçosa. Não viva como se não houvesse serviço para você na igreja. Todos nós precisamos nos dispor a servir. Amém. Como membros do corpo, nós mulheres precisamos funcionar. Amém. Então, eu fiquei muito encorajada, porque eu não tenho que esperar ficar motivada para começar a organizar minha casa, para me organizar no trabalho, Sim. me organizar na vida pessoal e na vida espiritual. Eu preciso ter disciplina. Então, quando a gente acorda e às vezes bate aquele desânimo de orar, de buscar o Senhor na palavra, de buscar ler um livro espiritual, irmãs, não se preocupe, mulher, não se preocupe.
Você precisa ter disciplina, você Sim. precisa separar aquele tempo e falar, esse tempo é do Senhor. Nem que seja 5 minutinhos do seu dia. Crie essa disciplina de orar ao Senhor, de conversar com o Senhor. Você vai ver que no início vai ser um pouco trabalhoso, mas depois a nossa comunhão com o Senhor vai ficando gostosa. Sim. E isso aí vai criando, vai sendo rotina na nossa vida. Mas se um dia você deixar de fazer isso, não desanime também. No outro dia, se esforce, se dedique, tenha essa disciplina, porque você vai retomar sua comunhão com o Senhor, né? E outra coisa também que falou foi no nosso serviço na igreja. Então, não adianta eu ser a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor mãe, eu também preciso ser a melhor serva do Senhor. Sim. A mulher virtuosa, ela é boa em todos os aspectos, né? Ela se esforça em todos os aspectos. E isso não é pela nossa capacidade natural, é o Senhor que nos capacita. Então, ao amanhecer, né, eu falar, Senhor Jesus, eu consagro a Ti o meu dia, Sim. consagro a Ti a minha vida, Senhor, me ajude na realização das minhas tarefas, me leva aí até o fim, Senhor, eu quero servir o Senhor na igreja. A gente não pode ficar esperando, né, Pri? Eu vou esperar o irmão me convidar para servir. Não, a gente precisa se dispor, né? E o Senhor está olhando as mínimas coisas, né? Sim. Às vezes o serviço que aos olhos humanos não tem tanto valor, para o Senhor é valioso, porque o Senhor está olhando o nosso coração. Amém. E só uma frase que falou que é muito interessante, mas que muda toda a nossa vida, né? Faça disso a sua prioridade. Amém. Nós vemos que nós colocamos várias prioridades, né, na nossa vida, seja na vida profissional, seja pessoal, e a gente vê que o que é a prioridade? É você colocar aquilo ali em primeiro lugar. Eu vou dar prioridade para isso e depois eu faço aquilo. E eu vi, na minha experiência, que quando eu coloquei o Senhor, que eu já acordei ali, eu já busquei o Senhor, eu já orei ali, o meu dia foi ajudado por Ele. Verdade. Ele me ajudou durante todo o dia. Às vezes eu tinha alguma situação para resolver que eu achava impossível aos meus olhos, Ele foi me dando direção daquilo ali. Então nós vemos que a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus hoje, precisa ser uma das primeiras prioridades, Amém. se não a primeira, né? Amém. Colocar ali, já acordar. Quando eu acordo já agradecendo a Deus, já entra dentro do meu coração, dentro da minha mente, aquele ar de gratidão, de ser grato, né, pela oportunidade de estar ali, mais um dia, poder agradecer, né, por todas as coisas, porque hoje eu vejo que nós temos mais coisas para agradecer do que para reclamar. Sim. E quando eu já acordo e já pego o meu celular, eu já começo a reclamar em vez de agradecer. Verdade. Então, assim, eu comecei a priorizar isso. E você, mulher, você, dona de casa, você pode estar tendo essa experiência também. Amém. É algo que vai mudar a sua vida por completo. Amém. A Manu citou, né? Às vezes um dia você vai ter dificuldade, às vezes você já acorda, você já vai fazer, né, já tem o que fazer, mas a partir do momento que você pode estar deitada ali já ir levantando, já agradecendo, já fazendo a sua oração, você vai ver como que o seu dia ele vai ficar diferente, Amém. como que você vai chegar diante das pessoas no seu trabalho, ou seja mesmo, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, de uma forma diferente. A sua forma de expressar diante das pessoas vai ser diferente. Por quê? Porque nós estamos tendo um contato, né? Nós estamos estendendo a nossa comunhão com Deus. Então, isso é algo muito importante, é um ponto assim crucial que nós precisamos, de fato, praticar no nosso dia a dia. Como ela falou, não é fácil, né? Às vezes a gente já acorda ali, todo elétrico, né? Mexe numa coisa, mexe em outra, mas ali no meio daquela, né? Você já levanta agradecendo, falando com o Senhor, conversando com Deus, e ali você vai ver, o seu dia ele vai sendo uma coisa maravilhosa. Amém. Em 1 Coríntios 12, 27, lemos: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém. Todas nós somos membros do corpo de Cristo, portanto precisamos funcionar. Cada membro tem a sua função e todos são importantes. Então funcione na igreja. Traga a sua porção de desfrute da palavra para alimentar os irmãos e irmãs. Participe dos serviços da igreja. Apacente, funcione. Não Amém. seja preguiçosa na igreja. Em Lucas 10:2, Jesus nos adverte: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Nós precisamos ser essas mulheres que o Senhor Jesus pode usar na seara. Apresente o seu corpo por sacrifício vivo. Amém. Romanos 12:2. Deus quer usá-la, porém precisa da sua disposição. Então, Amém. a Manu tocou, né, que na igreja também nós precisamos ser essas, né, que servem o Senhor. Muitas vezes nós vamos para a igreja, né, chegamos lá e ficamos esperando alguém falar, pedir a gente para fazer alguma coisa. Nós hoje somos membros, né, do corpo de Cristo. Nós mulheres hoje temos uma função muito grande no corpo de Cristo. Então hoje nós precisamos, né, eu tive o sentimento, o caminho é primeiramente orar, né, orar a Deus e falar, Senhor, em qual serviço eu posso servir? O anormal é você não orar diante do Senhor pedindo, porque se eu estou na igreja, eu preciso de alguma forma contribuir ali. Tem tantos serviços na igreja, né, que nós podemos fazer, Amém. e muitas vezes ainda nós ficamos esperando, né, o irmão ainda não me convidou, eu não tive o convite ainda. Então, assim, nós precisamos, né, sair daquilo que falou lá no começo, né? Nós precisamos de sair do comodismo, né? Muitas vezes nós ficamos, né, é muito bom chegar ali na igreja, você sentar na sua cadeira e ficar ali ouvindo. É muito bom, mas aquilo ali, até qual ponto, né, o Senhor está agradando de mim daquilo ali? Então, nós precisamos de ser esses que chega, que dispõe, né? Às vezes não precisa o irmão chamar, eu posso chegar e oferecer. Às vezes é uma cadeira que está, né, suja, eu posso chegar ali, eu mesmo pegar o pano, né, tirar aquela poeira ali. Amém. Tem o serviço de crianças, né? Tem muitos serviços na igreja. O que eu não posso, né, é ficar satisfeita com a minha situação de não estar servindo. Nós somos mulheres para servir a Deus, né? E isso, quando eu falo, é um sentimento muito gostoso que vem, né, de dentro para fora, que é algo que traz satisfação para o coração de Deus, ver a mulher servindo. Amém. Né? Então, hoje, eu encorajo, né, mulher, você que está em casa, né, donas de casa, nós podemos estar servindo hoje, né, por causa da questão, né, que nós estamos vivendo. Eu não posso estar na igreja hoje, né, estar lá fisicamente, mas eu posso estar servindo da minha casa, né, seja por oração, né, mandar, pegar um versículo, mandar uma para outra, estar encorajando uma a outra através de um versículo, aquilo ali pode salvar, né, Amém. pode fazer o dia da outra mulher ser diferente, né? Então eu preciso começar a fazer isso. Eu preciso me dispor, né? A partir do momento que eu me disponho, o Senhor, ele abre o caminho, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Em Lucas 19, 12 e 13, lemos: Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Nós somos os servos dessa parábola. O Senhor lhe entregou talentos, por isso você deve negociar até que ele volte. Amém. Não seja preguiçosa ou negligente. É preciso sair para negociar os seus talentos. Amém. O Senhor nos Amém. confiou pelo menos um talento. Nós não podemos, né, esconder o nosso talento. Nós Sim. precisamos ser essas boas negociadoras, né, multiplicar os nossos talentos. Como? Através da disciplina, né? O primeiro passo é nos dispor. E isso Sim. requer um esforço. Eu estava até compartilhando com a Pri, às vezes a gente fica meio angustiada, ansiosa, triste, por coisas que acontecem no dia a dia. A gente está vivendo um momento diferente de pandemia, são muitas informações ao mesmo tempo. Sim. Mas, quando você separa um tempo para conversar com o Senhor é o nosso melhor amigo, o nosso melhor defensor, o nosso melhor psicólogo. Sim. Você já sentiu assim, eu tenho certeza, às vezes você está angustiada, e aí você ora, você busca o Senhor e logo vem aquela paz. Aquela paz. E você já reparou, Pri, que às vezes a gente está com preguiça de começar, Sim. você tem tanta coisa para fazer que você não sabe por onde começa, e aí você fica sem norte. Aí você busca o Senhor, ora o Senhor te dá direção, o seu Verdade. dia vai fluindo, Sim. o Senhor vai encabeçando o seu dia. Por isso que a palavra fala, buscar em primeiro lugar, né, Buscar em o seu primeiro reino. lugar. Então, o nosso viver precisa ser: Senhor, eu consagro a Ti o meu dia, abençoe o meu dia, me dê um dia produtivo. Sim. E eu quero ser produtiva na igreja também, eu quero frutificar. Eu não quero concordar de ter um viver passivo na igreja, como a Pri falou, às vezes a gente senta e ouve palavra, é muito cômodo, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Sim. Sair e pregar o evangelho. A Pri falou, às vezes não dá para a gente sair.
para pregar o evangelho, mas o Senhor nos usa de todas as formas. A gente precisa aprender a usar as redes sociais em prol do evangelho, e a gente também precisa descobrir qual que é o ladrão do nosso tempo. Sim. Na minha experiência, o ladrão do meu tempo muitas vezes é o celular. Eu pego o celular, às vezes, para até ouvir uma mensagem no YouTube, e eu fico dispersa com outras coisas, redes sociais. Então, eu preciso descobrir o ladrão do meu tempo e mandar ele embora. Às vezes, o ladrão do seu tempo é dormir. Às vezes, você gosta de ficar muito na cama. Se organize, tenha disciplina, negue sua vida da alma, que assim o Senhor vai ganhando Isso espaço aí. em Amém. nós. E na vida da igreja, a mesma coisa. No serviço na igreja, a mesma coisa. Comece fazendo as coisas mais simples. Assim a gente está negociando o nosso talento. Ele vai se multiplicando, o Senhor vai sentindo confiança em nós e vai nos dando outros talentos. Amém. Amém. A mulher preguiçosa enterra os seus talentos, mas a mulher virtuosa serve a Deus com excelência. Amém. Jeremias 48:10 diz: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quem é preguiçosa faz as coisas de forma relaxada. Mas a Bíblia diz claramente que não podemos servir a Deus dessa forma. Como mulheres cristãs, a excelência deve ser o objetivo em cada área e papel da nossa vida. Seja você esposa, mãe, membro da família, dona de casa, funcionária, reflita a excelência de Jesus. Faça bem todas as coisas, vivendo por meio da vida de Deus que hoje está em nós. Então, esse parágrafo aqui, ele resume, né, todo o restante, né? Nós vimos aqui que nós precisamos de ter essa excelência, né? E quando essa excelência, ela prioriza as coisas de Deus em primeiro lugar, nós vemos que nós temos sucesso em todo o resto, né, da nossa Amém. vida. Então, hoje, nós precisamos de ser, né? Nós precisamos de escolher ser essas mulheres hoje que tem excelência, né? Amém. Faz com excelência todas as coisas. Né? Amém. E o meu buscar a Deus, ele precisa de ser com excelência. Não pode ser um buscar, né, com preguiça. Porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus com preguiças. Mas a partir daquele momento ali que eu falo, Senhor, eu abro o meu coração, o Senhor é o melhor que eu tenho, eu começo a conversar com o Senhor, às vezes como eu estou conversando com o meu marido, ou como eu estou conversando com a Emanuela, como eu estou conversando com uma pessoa normal, que eu começo a abrir mesmo meu coração, ele começa a nos dar essa excelência, né? E entusiasmo, né? Nós precisamos de ter entusiasmo. Aqui falou em todos os âmbitos da nossa vida, seja no trabalho, seja em casa, né? Na pregação do evangelho, né? Quando nós chegarmos diante das pessoas, nós precisamos de chegar com entusiasmo, né? Nós estamos falando de uma vida que vai salvar. Então, nós precisamos de chegar com alegria, com entusiasmo, com excelência, dar o melhor para o Senhor. Né? E o melhor que nós temos hoje é a nossa vida, né? É o nosso tempo. Né? Esse tempo, ele precisa de ser, né, ele precisa de ser um tempo, nós precisamos de valorizar o tempo que nós Amém. temos. Muitas vezes eu desperdiço esse tempo, né? Sim. Com tantas coisas, mas esse tempo ele precisa de ser bem aproveitado, né? Amém. Precisa de ser um tempo que no final do dia, quando eu vou deitar ali, que eu vou dormir, que eu vou descansar, eu esteja em paz, né? Amém. E agora nós vamos, né, no final aqui, nós vamos fazer algumas perguntas para nós estarmos refletindo, né, na nossa casa, né, às vezes eu estou lá lavando uma vasilha, fazendo algum afazer, então essas perguntas é para cada uma de nós, né, para nós estarmos refletindo. Amém. Quando as pessoas se lembram de você, será que vem a cabeça delas? Será que elas têm como lembrança a sua agilidade e proatividade? Ou será que elas pensam em você como uma mulher sempre atrapalhada, cansada e passiva? Você tem surpreendido as pessoas com a sua vontade de fazer as coisas acontecerem? Deus tem sentido orgulho de você? Você tem realizado as coisas com um diferencial, com a sua marca pessoal, ou tem feito de qualquer jeito, só porque todo mundo sempre faz assim? Na igreja, você tem tido iniciativa e disposição para melhorar os serviços em que está envolvida, ou prefere não tentar mais por medo de rejeição ou medo de ter de fazer sozinha? Você tem transmitido entusiasmo nas coisas que tem feito na sua vida? As pessoas têm visto graça e doçura nas suas ações?
As pessoas têm visto bravura e coragem em você? Você tem sido o tipo de mulher que inspira outras mulheres? Essa pergunta aqui, número 10, para a gente refletir, é uma pergunta bem forte, né? Sim. Que nós vamos aí hoje, à noite, agora à noite, amanhã, nós precisamos de trazer isso para a gente e, de fato, né, praticar. Será que eu tenho sido essa mulher que inspira outras mulheres, né? Onde eu estou, não é só lá no meu trabalho, não, é em todo lugar, né? As mulheres precisam de olhar para mim e eu preciso, né, de algo diferente precisa ser transmitido para elas, né? Amém. Algo diferente, né, precisa brilhar para elas, delas lembrarem e falar, a irmã Priscila, a Emanuela, a Maria é uma mulher diferente, ela me inspira, principalmente nas questões relacionadas a Deus. Amém. Vamos orar juntas, Pri? Sim. Meu Deus querido, como mulher, quero manifestar entusiasmo em tudo que eu fizer. Quero motivar outras pessoas. Quero influenciar com coragem e bravura. Quero que a minha vida seja um canal de salvação e inspiração para todos os que estiverem ao meu redor. Senhor Jesus, preciso muito da tua graça para me tornar uma mulher cheia de entusiasmo, criatividade e vontade de fazer o melhor em tudo. Quero aprender contigo a realizar tudo do começo ao fim, sem deixar as coisas pela metade. Quero escolher ser uma mulher ágil, prestativa, disponível e sempre alegre. Quero fazer o melhor para mudar a minha própria preguiça em vitalidade e que as minhas realizações sejam inspiradas e motivadas com a tua vida operando e crescendo em mim todos os dias. Não quero ser passiva, não quero ficar de braços cruzados, vendo tudo acontecer. Não quero ficar sentada julgando as pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem. Não quero mais isso em nenhuma área da minha vida. Senhor Jesus, quero mudar, quero transformar o meu caráter, quero e preciso da tua força, operando a coragem e o entusiasmo em mim, em tudo que eu fizer. Não quero esperar mais, quero assumir responsabilidades e quero fazer tudo de melhor, pois sei que isso se converterá em satisfação no meu coração e serei uma mulher mais grata e mais positiva. Amém. Então, né, nós encerramos aqui, né, essa comunhão gostosa que nós tivemos, né, e para você que esteja em casa, você que está em casa nesse momento, eu espero que essa palavra tenha conseguido alcançar o seu coração, você mulher, né, dona de casa, de uma forma, né, gostosa, né, porque isso aqui é uma prática, né, no nosso viver diário, né, são pontos pequenos, mas que vai mudar a nossa vida, né, e para você ainda que não é inscrito no canal, nós convidamos a você a inscrever no nosso canal Igreja em Ribeirão das Neves, né? Ativar os sininhos para você receber as notificações e deixar o seu like lá. E compartilhar também, né, as mensagens que estão lá, os vídeos que estão lá, para que alcance outras pessoas. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.